Salve, salve galera! Começando mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. A partir de agora você vai saber tudo o que você precisa saber para o jogo de logo mais na ressacada às 7 da noite. A bola rola com portões fechados. O martelo foi batido na última sexta-feira à noite. Não teremos torcida devido à punição que o Avaí sofreu devido aos cortes no cabo do VAR. Foi determinado na sexta, jogo com portões fechados, então assim, o Avaí não vai ter o apoio da sua torcida em campo e o Fluminense vai para um jogo que precisa muito da vitória, depois de 3 derrotas consecutivas e 3 atuações muito ruins. O jogo é fora de casa, mas é contra um time que está numa situação péssima na tabela, o penúltimo colocado. Então, assim, não tem desculpa. O Fluminense tem a responsabilidade maior nessa partida. Tem obrigação? Obrigação é um termo que eu não gosto de utilizar, vocês sabem disso. Muitos vão falar em obrigação, mas eu acho que prefiro usar o termo responsabilidade. Até pelo que fez ou pelo que não fez nesses últimos jogos, o Fluminense precisa dar uma resposta, mesmo que longe da sua torcida, longe do Maracanã, até porque dos próximos 4 jogos, 3 vão ser fora do Rio. Só dos próximos 4, só o Botafogo, o clássico contra o Botafogo na semana que vem, que vai ser no Maracanã. Então, assim, é fundamental ainda mais conseguir esses 3 pontos diante de um adversário mais fraco. Então, deixe seu like aqui para começar esse pré-jogo, que é muito importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito, conto muito com vocês. Inclusive para indicar aí para todo mundo que você conhece, família, amigos, desconhecidos também, enfim, compartilhe com geral em todos os grupos que você tem aí de Fluminense. Joga lá o canal do Lessa, que essa ajuda de vocês diária aqui é fundamental para a gente, aos pouquinhos, ir crescendo a família Lessa aqui no YouTube. Então, galera, vamos para trazer mais detalhes sobre essa partida. O retrospecto, ele não é muito bom. Na verdade, nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu só um, que foi justamente o jogo do primeiro turno desta edição do Brasileirão. No geral, leva vantagem, mas o recente não é bom. Ao todo, são 20 partidas, com 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o primeiro jogo, o Fluminense levou a melhor com gols de Germán Cano e Matheus Martins. Vamos relembrar esses gols aí rapidinho. Uma boa jogada de área que me achou dentro da área para poder fazer gol, assim que feliz. E galera, essa vitória é ainda mais importante se for realmente obtido, porque a tabela está favorável para o Fluminense voltar ao G4. O jogo contra o Corinthians, esse absurdo todo, essa confusão contra o Goiás, foi suspenso, né, devido à confusão lá do Ministério Público do Goiás, que determinou a suspensão do jogo, queria torcida única, o Corinthians não aceitou, o STJD foi lá e suspendeu a partida. E eu vou falar mais disso ainda aqui no canal, porque merece um capítulo à parte. Então, o Internacional vai enfrentar o Botafogo no Rio e o Flamengo pega o Atlético Mineiro no Maracanã, mas com o time reserva. Então, assim, a chance de tropeço é muito grande, é razoável, é bem razoável. Então, assim, é uma rodada que tem, se o Fluminense fizer a sua parte, tem tudo para ser muito favorável para essa volta ao G4. E a gente vai falar agora sobre a provável escalação do Flu para esse jogo. Tem muitas mudanças, desfalques também importantes. O Nino, como eu trouxe na sexta-feira à noite, ficou fora. Não viajou para Florianópolis, está com uma lesão grau leve, grau 1, uma lesão leve na coxa esquerda, já está tratando aí ao longo de toda essa semana, vai continuar tratando ao longo da semana que vem, mas a princípio ele não preocupa para o jogo da semana que vem, o clássico contra o Botafogo. Essa notícia pelo menos é boa. O Natan está suspenso, né? Ele teria uma boa chance de começar jogando novamente no lugar do Matheus Martins, mas está fora. Não vai para o jogo. O Alan viajou com a delegação. Será que dessa vez teremos a reestreia do Alan? Vai acabar o campeonato e a gente não vai ter. Mas novidades mesmo, Calegari como lateral esquerdo. Né? O GE. Globo trouxe essa informação que eu também confirmei. É bem provável que o Calegari comece o jogo. Ele que foi titular contra o Atlético Goianiense e contra o América Mineiro, ele entrou na lateral esquerda. O Diniz gostou, inclusive na coletiva, se a gente voltar um pouquinho, na coletiva ele falou que gostou da entrada do Calegari, elogiou bastante o Calegari nesses últimos 2 jogos. E o Diniz é aquilo, cara, ele confia. O jogador vai bem, fala, não, agora eu vou te dar uma chance, vai lá, confia em você. Eu não sou favorável a isso, acho que o Calegari não é nem lateral de origem, quanto mais lateral esquerdo. Não sou, confesso que não sou adepto disso aí, até porque tem o Cristiano, a gente não sabe o que está acontecendo, o Diniz não gosta do jogador,
ele tá muito mal, tá treinando muito mal, sabe? É uma vontade de improvisar, é uma vontade, parece assim, um professor Pardal, né, nesse caso aí, em alguns casos, né, na verdade. O Vinícius tem uma vocação para isso, né? Claro, algumas apostas elas dão certo, mas assim, cara, Calegari na lateral esquerda, enfim, o que resta para a gente é torcer para que ele faça uma boa partida. Tomara que ele consiga fazer. E aí o Caio Paulista deve ir para o ataque no lugar do Matheus Martins. Eu já levei uma cornetada ontem, os amigos chegaram, porque eu sou favorável. Acho que o Matheus Martins está mal, e é claro que ele tem muito potencial, mas assim, às vezes é bom até para ele não desgastar muito, dar uma acalmada, fica no banco um pouco, para não criar um desgaste com a torcida, né? Tentar recuperar o bom futebol dele. Eu acho que isso é bom para ele, inclusive, né? E aí o Caio Paulista entra no lugar dele, que foi onde ele mais rendeu, atuando ali pelo lado direito de ataque. É o atacante dos seus sonhos, Olessa? Não, a gente sabe, o Caio Paulista tem assim, muitas limitações. Mas se existe um lugar onde ele pode contribuir, é ali. Se não puder jogar ali, sinceramente, não serve. Não é nem para estar no elenco. E a gente tem um Michel Araújo que o Diniz parece não confiar muito nele também. Até agora, Marrone, não preciso nem dizer, né? Mais um reforço que veio e não deu certo. Então, assim, eu acho que é uma boa aposta. Vai depender do Caio, se ele vai dar uma resposta ou não, mas diante das opções que a gente tem agora, para este momento, eu acho que é uma escolha acertada do Diniz, na minha opinião, pelo menos, mas é claro, fiquem à vontade para discordar, inclusive, o comentário está aqui, fiquem à vontade para escrever aí o que vocês quiserem, sempre com respeito, evidentemente. A gente está aqui para concordar e para discordar também em alguns momentos. E na zaga, dúvida, né? Felipe Melo ou David Braz? Isso eu não consegui apurar ainda, não consegui ter certeza se ele vai de Felipe Melo ou David Braz. Em tese, jogo para David Braz, pelo lado esquerdo, no lugar do Nino. O Manuel jogarei pelo lado direito. Mas, cara, assim, a paixão que ele tem pelo Felipe Melo, eu não sei não. Sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu apostaria até no Felipe Melo, para ser sincero com vocês. Mas vamos ver se pelo menos essa teimosia ele vai deixar de lado. Pelo menos essa. Já deixou o Caio Paulista na lateral, a princípio, né? A princípio. Esse jogo não vai ter. Vamos ver se essa do Felipe Melo também ele vai deixar para trás. Tomara. Enfim, são as possibilidades para esse jogo. Então o Fluminense deve virar campo com Samuel Xavier. Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo ou David Braz. Calegari ou Caio Paulista, porque, enfim, a gente tem que aguardar a confirmação. Martinelli, André, Ganso, John Arias, aí Caio Paulista ou Matheus Martins e Germán Cano no ataque. Deve ser esse o time do Fluminense, que, aliás, assim, essa questão da zaga é preocupante, né? Porque o Fluminense vem perdendo sempre, ou perde o Manuel por um motivo de suspensão, o Nino por lesão, e assim, tá mudando muito esse setor. E essa aposta insistente do Diniz no Felipe Melo atrapalhou muito também, contribuiu para resultados ruins. A gente pode discutir se foi determinante ou não, mas, na minha opinião, contribuiu bastante. Então, essa mudança constante na zaga também é um fator que preocupa bastante. E desde que o Nonato saiu também do Fluminense, assim, o time entrou numa fase ruim. E, cara, não parece ser acaso, porque o Nonato ele fez 14 partidas como titular com o Diniz. Foi justamente quando o Fluminense viveu uma fase excelente. 11 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, um aproveitamento de 85%. E quando ele sai do time, é justamente a hora que desanda. Daí, assim, é impressionante para a gente observar como o Nonato ele vinha sendo importante, né, para esse time, para essa formação do Fernando Diniz, como ele vinha dando equilíbrio. E esse equilíbrio se perdeu depois que ele saiu. Não sei se só apenas pela saída dele, mas que isso contribuiu, acho que não resta dúvida. Vamos ver o que o volante André também falou à Flu TV sobre esse jogo, expectativa para esse confronto. Fala aí, André. Todo jogo é bastante complicado no Brasileirão. Agora é voltar a vencer de novo, importante, voltar a fazer o que estávamos fazendo, né? Agora marcar mais, desejamos muito na marcação nos últimos jogos, fazer um ótimo jogo e sair com essa vitória e voltar a vencer de novo. E agora a gente vai falar do Avaí. O meu parceiro Jean Romero vai trazer notícias sobre o adversário do Fluminense, que está numa situação muito complicada e precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Fala aí, Jean.
Um abraço pessoal da Rádio Globo. O Avaí fez tudo o que pôde para tentar reverter a decisão do STJD de jogar com portões fechados diante do Fluminense nesse confronto das 7 da noite no estádio da Ressacada em Florianópolis. Inclusive o presidente do Avaí, Júlio Redert, com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, foram até a Confederação Brasileira de Futebol para tentar uma reversão, o que foi negado depois do rompimento dos cabos do VAR na partida diante do Atlético Goianiense. O Avaí foi punido por isso, porque é responsável pela segurança do estádio, e essa foi a decisão, portanto, de jogar de portões fechados. Inclusive um torcedor do Avaí também entrou na justiça tentando fazer a reversão desse caso. O que vale é essa decisão e a partida será com portões fechados. Dentro das 4 linhas, o técnico Lisca terá 3 desfalques. O zagueiro Bressan com lesão na panturrilha, o lateral Bruno Cortes com uma inflamação no pubis e o atacante Paulo Guerreiro, que sentiu o joelho e segue fora sob observação do departamento médico. O provável time do Avaí para encarar o Fluminense tem o goleiro Vladimir, Kevin na direita, na zaga Ranielli e Rafael Rodrigues e na lateral esquerda Natanael. No meio-campo Nonoca, Bruno Silva e Jean-Pierre. No ataque, Rômulo Potker, que está voltando de suspensão, e também o centroavante artilheiro do Avaí, Guilherme Bissoli. Um abração, pessoal. Até mais. Cara, e quando a gente fala assim, no time que está lá embaixo, precisando, numa sequência de derrotas, penúltimo colocado do turno, penúltimo colocado no geral, joga sem torcida, e assim, aparentemente está tudo desfavorável ao Avaí. É nesse jogo que a gente já fica com medo. 90% da torcida já vai com medo para esse jogo contra o Avaí. Tem certeza disso, já vai rescaldar, já vai com o pé atrás, porque geralmente quando o Fluminense pega um time nessa situação, é aí que dá mole. Mas dessa vez não pode, cara. Não pode porque, assim, não dá. Né? Depois de 3 derrotas, o time levando gol. Aliás, precisa parar de levar gols. Não só vencer, precisa passar um jogo sem levar gol, porque tá demais essa zaga. E vai ter o Bissoli. O Bissoli é um cara muito perigoso, é o artilheiro do time, é o cara que mete gol aí direto. Então, você vai ter que ter muita atenção, ainda mais com esse momento, com essa fase ruim, não só o sistema defensivo do Fluminense, mas todo o time está passando. Tem que ter muita atenção com o Bissoli nesse jogo. Vamos falar da arbitragem, e ele está de volta. Anderson Daronco vai apertar mais um jogo do Fluminense, o 8º em 2022. Impressionante, né? Parece que tá ali, determinado, tem uma lei ali determinando, não, o Daronco tem que apitar a maioria dos jogos do Fluminense na temporada. São 33 partidas ao todo, que o Daronco já apitou do Flu, com 10 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Então o Fluminense perdeu mais sobre o comando dele do que venceu. E a última partida foi contra o Atlético Goianiense, a fatídica derrota para o Atlético Goianiense, aquela virada bizarra lá em Goiânia, e o Daronco foi salvo pelo VAR em 3 oportunidades. Esse jogo ele não prejudicou o Fluminense, mas em 3 oportunidades ele foi salvo pelo VAR. No pênalti a favor do Flu, depois naquele lance que saiu o gol do Cano que foi anulado, e no pênalti foi marcado a favor do Atlético Goianiense. Então assim, ele vem numa fase ruim, ele não está bem, não está fazendo assim grandes jogos. Torcer para que ele esteja numa noite esperada, tomara que ele esteja numa noite esperada, mas enfim, não é a melhor fase do Daronco, longe disso. É um árbitro que tem irritado bastante, tem amarrado bastante os jogos, mas enfim, é isso. Pelo menos eu acho que é um cara que impõe respeito, normalmente não deixa os jogadores bagunçarem a partida. É um cara que pelo menos tem essa questão disciplinar forte. Então tomara que tecnicamente também ele possa fazer um bom jogo logo mais na ressacada. Ele vai ser auxiliado pelo Rafael da Silva Alves, que é um auxiliar muito experiente, e pela Mayra Mastella Moreira. E o árbitro de vídeo, Wagner Hilwe. Ficar de olho nesse nome. Ele que não expulsou o Andrei naquela partida, aquela coisa vergonhosa lá em Curitiba, era o seu Wagner Hilwe. Depois ele já se meteu em outras polêmicas por aí. Inclusive, eu não lembro se teve mais um jogo do Fluminense ou se foi em outra partida, mas assim, Wagner Hilwe é muito limitado, é fraco. E vai estar no VAR, assim como esteve naquela partida lá no Couto Pereira. Então vale ficar de olho aí com o seu Wagner Hilwe da Paraíba, porque ainda mais em jogo do Daronco, o VAR ultimamente tem entrado bastante em ação. Então esse senhor aí pode ter um papel fundamental
no jogo de hoje. Jogo com transmissão pelo Premier, pelo Sport TV e também pelo YouTube na CBN, Futebol Globo CBN. Vou estar lá com a galera do Futebol Globo CBN e depois, claro, aqui no canal do Lessa, repercutindo tudo dessa partida entre Avaí e Fluminense. Tomara com uma vitória do Tricolor. Espero vocês mais tarde. É isso, pré-jogo finalizado. Vamos que vamos buscar essa vitória, porque chega de derrota e chega de atuações ruins. É pela volta do dinizismo hoje. Vamos que vamos. Valeu, galera.